Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Antes de iniciarmos o vídeo propriamente dito, um recado importante. As informações contidas aqui seguem de forma rigorosa o cânon dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Desse modo, quaisquer informações que tenham sido reveladas de maneira exclusiva em Game of Thrones, cuja veracidade ainda seja questionável ou ainda demande provas dentro da obra literária, serão sumariamente descartadas, e apenas as informações conhecidas até o final do quinto livro das Crônicas, o último publicado até o momento, serão incluídas. Sem mais delongas, comecemos. Jon Snow nasceu em algum local desconhecido no sul, no ano 283 após a conquista, como filho ilegítimo de Lord Eddard Stark, o Senhor de Winterfell, que se encontrava então em guerra contra os lealistas Targaryen, com uma mulher igualmente desconhecida, embora existam algumas hipóteses. O menino nasceu próximo ao final da rebelião de Robert e foi nomeado por Lord Eddard em honra ao seu grande amigo e mentor, Lord Jon Arryn, outro dos líderes da rebelião. Quando o Lorde retornou da guerra para sua fortaleza a norte, ele trouxe o bebê consigo e insistiu em criá-lo lado a lado com seus filhos legítimos com sua esposa, Lady Catelyn, se recusando terminantemente a falar a respeito de sua mãe. De fato, Jon e sua ama seca haviam sido instalados em Winterfell antes mesmo da chegada de Lady Catelyn ao castelo, junto de seu primeiro filho legítimo, Robb, algo que a senhora não tomou positivamente, enxergando como um sinal de favorecimento ao bastardo. Com isso, naturalmente, Lord Eddard se tornou desde cedo tremendamente protetor no que dizia respeito a Jon, se recusando terminantemente a enviá-lo para longe de Winterfell, apesar dos pedidos de sua senhora. O jovem bastardo foi criado em Winterfell lado a lado com todos os seus irmãos legítimos, sendo instruído por Mestre Lowen e sendo treinado em armas por Sir Hodrick, desde que tinha idade suficiente para andar, lado a lado com Robb. O jovem via seu irmão legítimo desde cedo como seu melhor amigo, e desde tenra idade também se tornou relativamente próximo a Theon Greyjoy, o protegido de seu pai, trazido das Ilhas de Ferro, embora este fosse consideravelmente mais velho. Os garotos cresceram juntos, aprendendo, entre outras coisas, a nadar nos fossos em torno de Winterfell, e Jon em particular era considerado como um forte nadador. Jon cresceu bastante próximo aos seus irmãos legítimos, conforme a vontade do senhor seu pai, e era especialmente apegado a Robb, o mais velho dos filhos legítimos, e a Arya, a rebelde filha mais jovem. Jon e Robb costumavam brincar com frequência pelos pátios do castelo, participando de épicas lutas com espadas embotadas e se fazendo de lordes de faz de conta ou de grandes heróis das lendas populares. Contudo, no dia em que Jon se autoproclamou Lorde de Winterfell, Robb foi rápido em informá-lo que ele nunca poderia ser o Lorde do castelo, sendo ele um bastardo, algo que ouvia com frequência de sua mãe Catelyn, e tal memória se tornou amarga para o jovem Jon, acompanhando-o por toda a sua vida. Em um outro momento, o jovem bastardo se cobriu em farinha e se escondeu em um dos túmulos abertos das criptas sob o castelo, enquanto Robb conduzia seus irmãos até lá. E uma vez presentes ali, Jon saltou da tumba para apavorá-los, e ele e seu irmão caíram na gargalhada então. Desde seus anos mais tenros, Jon vinha como seu grande herói o rei Daemon I, o jovem dragão, tendo ouvido por diversas vezes as histórias sobre sua heróica conquista de Dorne, com apenas 14 anos, e Jon, portanto, sonhava emulá-lo, tornando-se também um grande conquistador e líder de homens. Quando descobriu que seu pai tinha planos para reocupar os fortes abandonados na muralha com seus vassalos, Jon não pôde deixar de imaginar que, se o inverno de então tivesse ido e vindo mais cedo, ele poderia ter sido escolhido por Lord Eddard para comandar um dentre tais castelos, seu grande sonho. Jon eventualmente cresceu para se tornar um jovem solene e grave, tal como o pai, e assim como Lord Eddard, ele também apresentava os traços característicos dos Stark, com olhos cinzentos e cabelos de um castanho escuro, um rosto alongado e uma tez serena, algo que particularmente incomodava Lady Catelyn, tendo-se em vista que a maioria de seus filhos possuía as feições Tully, fazendo do bastardo mais parecido com o pai do que todos os seus filhos, exceto Arya.
Jon se converteu num formidável espadachim para a idade, tendo sido treinado em armas por Sir Roderick nos pátios do castelo, e não demoraria a angariar uma boa reputação como guerreiro. Durante o início dos eventos das crônicas, Jon acompanhou seus irmãos Robb e Bran, bem como a seu pai, o protegido Theon Greyjoy e diversos outros homens, a uma excursão para fora de Winterfell, com o objetivo de assistir à execução do desertor da Patrulha da Noite, Garrett, que havia sido capturado. Jon testemunhou a morte do homem e aconselhou seu jovem meio-irmão Bran a manter-se firme e a não desviar os olhos. Na volta, eles se depararam com a carcaça de uma loba gigante e, sob ela, encontraram uma ninhada de lobinhos recém-nascidos. Haviam ali 5 lobos, um para cada filho legítimo dos Stark, e Jon sugeriu que isso talvez fosse um presságio dos deuses, de que deveriam manter os animais. O que Lord Eddard não deixou de notar foi que Jon deixou propositalmente de fora um 6º filhote, silencioso, deslocado e branco como um represeiro, que acabou ficando para Jon. O filhote foi nomeado Fantasma, dada sua cor e seu silêncio, e se converteu rapidamente em uma companhia tão constante do jovem Jon que poderia mesmo ser confundido facilmente com sua sombra. Quando o rei Robert e sua comitiva chegaram ao Winterfell para o apontamento de Lord Eddard como a nova mão, um banquete foi organizado para recebê-los, e por conta de sua bastardia, Jon não poderia se sentar ao lado com seus irmãos legítimos no salão, sob o risco de ofender a rainha e suas damas de companhia ali presentes. Por isso, ele foi colocado mais ao fundo do salão, distante do estrado de honra, o que Jon não achou de todo ruim, pois ali ele poderia beber à sua conta e se insinuar na rude camaradagem dos homens do norte. Ele conversou longamente com seu tio Benjen, irmão mais jovem de Lord Eddard e primeiro patrulheiro da Patrulha da Noite, a quem muito admirava, e quando Benjen sugeriu que a patrulha poderia fazer uso de alguém com as capacidades de Jon, o jovem imediatamente pediu que Benjen o levasse consigo quando retornasse a Castelo Negro, para que ele pudesse tomar seus votos e se tornar também um irmão, pois Jon sabia bem que, ali em Winterfell, jamais poderia aspirar por muito, mas na muralha, até mesmo um bastardo podia se alçar a grandes alturas, apesar da mácula de seu nascimento. Benjen, no entanto, disse a Jon que, até que ele crescesse o suficiente e estivesse com uma mulher pela primeira vez, não poderia saber exatamente aquilo de que teria de abrir mão para se tornar um irmão, e por isso, se recusou a levá-lo a princípio, ainda que o rapaz insistisse que não se importava com aquilo, até porque já havia decidido com paixão que não desejava ser pai, especialmente de um bastardo como ele próprio. A discussão resultante desse desentendimento fez com que Jon, furioso e magoado, irrompesse para fora do salão, desejando ficar sozinho com suas dores e dúvidas, mas foi ali que ele deu de cara com a gárgula incomum que era Tyrion Lannister, o irmão anão da rainha, empoleirado em um muro. Jon e Tyrion trocaram algumas palavras, com o rapaz altamente desconfiado do anão, se sentindo escarnecido, e finalmente Tyrion lhe deu um conselho que ele levaria consigo para a vida. Para que ele nunca se esquecesse de quem era, pois era certo que o mundo não se esqueceria, e para tornar isso em sua força, para que ninguém pudesse magoá-lo com isso. Quando Jon lhe perguntou o que ele sabia sobre ser um bastardo, Tyrion retrucou que todos os anões eram bastardos aos olhos de seus pais, e que por isso ele sabia mais sobre suas angústias do que o rapaz podia imaginar. Estranhamente, as palavras do anão faziam sentido, apesar de seus modos trocistas, e de alguma forma que Jon não sabia bem explicar, ele passou a sentir certo respeito e admiração por Tyrion desde então. Eventualmente, Benjen comunicou ao mestre Luwin a vontade de Jon em se tornar um irmão negro, e este repassou a informação a Lord Eddard, que também possuía suas reservas sobre a ideia. Quando o Lorde aceitou se tornar a nova mão do rei e estava prestes a partir de Winterfell, contudo, Lady Catelyn comunicou que não aceitaria mais manter Jon lá consigo, o que levou o Lord Eddard a reconsiderar a questão de enviar o bastardo ao norte, ainda sob aconselhamento de Luwin. Eventualmente, decidiu-se que Jon partiria de fato à muralha com Benjen, e ele não poderia estar mais feliz ou satisfeito com a perspectiva. A data da partida foi atrasada por conta da queda de Bran de uma das torres do castelo, mas uma quinzena depois do acidente, Jon já se encontrava pronto para partir. Ele foi até o aposento onde seu irmão era mantido, inerte, e desafiou a vontade de Lady Catelyn, que se encontrava ali presente e não o queria ali, para poder se despedir dele, ainda que Bran não lhe pudesse ouvir. Depois, Jon se despediu do irmão Robb, que permaneceria ali para aprender as artes da governança do norte na ausência do pai, e finalmente ele foi ter com Arya, levando consigo um pequeno presente.
Jon havia mandado o ferreiro do castelo, Mikken, forjar uma pequena e esguia lâmina de espadachim, que presenteou a Arya, sabendo bem que aquele era o tipo de presente que sua irmã mais nova gostaria, e isso se tornou uma espécie de segredo entre ambos, com Jon a instruindo sobre o princípio para o uso da arma, espetar com a ponta aguçada. Os dois decidiram juntos que o nome da pequena espada seria, ironicamente, Agulha, já que Arya detestava o trabalho com as agulhas de costura verdadeiras, mas ali estava uma que ela apreciaria. Então, Jon partiu, junto a seu tio, a outros homens da patrulha e, surpreendentemente, de Tyrion Lannister, que desejava visitar o limite do mundo enquanto se encontrava no norte. Não demorou muito até que Jon começasse a se desiludir com aquilo que via e a ponderar se, de fato, a patrulha não era tudo aquilo que ele imaginava a princípio. No caminho para o norte, eles encontraram o recrutador Yoren, um velho amarrotado que exalava um cheiro terrível e que não se parecia em nada com seu tio. Isso fez com que Jon ponderasse se os outros irmãos negros seriam dessa mesma forma e se talvez ele tivesse cometido um erro ao querer vir para a muralha. Os recrutas que Yoren trazia consigo não eram melhores do que ele próprio, violadores, ladrões, assassinos, a escória da sociedade, o que apenas piorou a impressão inicial de Jon. As dúvidas do rapaz foram ainda mais acentuadas por Tyrion, que confirmou sua suspeita de que os homens da patrulha não eram, na sua maioria, como Benjen, e que Jon encontraria ali um ambiente muito diferente da galanteria de Winterfell. Ainda assim, ambos conversaram bastante durante o trajeto, e Jon passou a encarar o esperto anão como um amigo. Quando chegaram a Castelo Negro, Jon se manteve a princípio distante de todos os recrutas e dos irmãos, não fazendo amigos e se sentindo desagradado com aquilo que via. Ele desprezava os outros recrutas por suas falhas morais e éticas, e eles por sua vez também o desprezavam, pensando em Jon como alguém que se achava melhor do que eles, sendo o bastardo de um grande senhor educado e treinado em castelo. Dias após sua chegada ali, Benjen partiu para uma patrulha além da muralha, e Jon lhe implorou para que lhe permitisse que o acompanhasse, mas Benjen foi muito mais duro do que de costume, afirmando a Jon que ele agora estava na muralha, e que ali, um homem só obtinha aquilo que fazia por merecer, o que o deixou o rapaz confuso e irritado. Depois, ele se envolveu em uma briga com diversos outros recrutas durante uma reunião, e isso o levou a levar um belo sermão de Donal Noy, o ferreiro de um só braço de Castelo Negro. Foi apenas através das palavras de Noy que Jon finalmente se deu conta de que vinha acontecendo. Os outros recrutas o odiavam porque o temiam, já que ele tinha muito mais experiência e treinamento em armas do que todos eles, e também porque Jon agia como se fosse melhor do que eles por conta disso. O ferreiro o advertiu de que, com aquele comportamento, Jon jamais iria se integrar ali e corria o risco de se tornar um pária na muralha, o que fez o rapaz pensar. Quando um corvo chegou ao castelo com a notícia de que Bran havia finalmente despertado, ainda que aleijado, Jon foi informado do fato pelo próprio senhor comandante, o velho urso Jeor Mormont, e se sentiu extasiado e feliz com a manutenção da vida do irmão, ainda que naquela condição. Imbuído desse sentimento positivo, Jon retornou ao salão comum e decidiu fazer as pazes com os outros recrutas, oferecendo a eles dicas sobre a esgrima e o manuseio das armas, para que passassem a confiar mais nele e se sentissem menos intimidados. Com essa mudança de postura, não demorou até que Jon se tornasse um líder natural entre os novatos, se tornando também amigo da maioria dos recrutas e alguém a quem admiravam, apesar de sua pouca idade. Isso, no entanto, fez com que ele rapidamente entrasse em atrito com o sisudo mestre de armas do castelo, Sir Alliser Thorne, um indivíduo amargo, ressentido e de nenhuma paciência com recrutas e novatos. Quando o gordo e desajeitado Samuel Tarly atingiu a fortaleza da patrulha para aderir à ordem, Sir Alliser prontamente zombou dele e enviou seus recrutas para fazerem o jovem sofrer no pátio de treinamento, mas Jon intercedeu por ele, desafiando a vontade do cavaleiro. Mais tarde, Jon também foi o responsável por integrar Sam ao grupo de amigos, fazendo-o superar sua timidez e se tornar parte da Irmandade, e desde então, os dois se tornaram melhores amigos. Quando novos recrutas estão prestes a chegar em Castelo Negro, Jon e outros 7 recrutas mais promissores foram escolhidos para tomar seus votos e se tornarem irmãos negros plenos, mas Sam não foi um dos escolhidos. Sendo assim, Jon logo se deu conta de que, sem seus amigos por perto para defendê-lo, seria apenas uma questão de tempo até que Sam fosse ferido ou morto, e por isso, ele foi até o velho mestre Aemon e falou em favor de Sam, alegando que ele poderia vir a ser útil, e sugerindo que ele poderia se tornar auxiliar do velho mestre, sendo Sam letrado e bastante inteligente.
Essa ação de John deu resultado e Sam foi retirado dos treinamentos para acompanhar os amigos nos seus votos, para vir a se tornar o intendente pessoal de Aemon. Isso fez com que Chet, o atual intendente do mestre, se tornasse um inimigo amargo de Jon, por perder sua posição confortável e cômoda, mas ele simplesmente não se importou com isso. Jon e Sam estiveram entre aqueles que juraram seus votos diante de uma árvore coração, para além da muralha, ainda que Sam não fosse fiel aos deuses antigos, mas Jon ficou também lívido ao descobrir que tinha sido apontado como um intendente e não um patrulheiro, como gostaria, mas foi convencido por Mestre Aemon de que ainda poderia tirar grande honra desse serviço, e por Sam, que argumentou que, sendo Jon pedido como intendente pessoal do velho urso, ele estaria na verdade sendo treinado pelo próprio para, um dia, liderar a patrulha. Na volta a Castelo Negro, Fantasma retornou ao grupo de irmãos com uma mão cortada na boca, levando-os aos cadáveres de 2 dos patrulheiros que haviam partido com Benjen, Othor e Jeffrey Flowers. Os 2 cadáveres pareciam estranhos, pouco decompostos, e por isso foram levados de volta a Castelo Negro para serem examinados. Quando Jon lá chegou, ele foi informado sobre a morte de Robert I e sobre o aprisionamento de seu pai. Isso fez seu sangue ferver, pois Jon não podia acreditar que o pai fosse de fato um traidor, como alegavam, mas tais eventos estavam para além de seu alcance e de seu poder, e ele nada poderia fazer. Quando Sor Alistair zombou da condição de seu pai na sua frente, no salão comum, Jon o atacou prontamente e, como resultado, foi colocado em isolamento. Contudo, naquela noite, os cadáveres que haviam sido levados até Castelo Negro se levantaram e um deles atacou o Senhor Comandante. Jon foi alertado por Fantasma, abandonou seu isolamento, correu até a Torre de Mormon e salvou sua vida, incendiando o cadáver reanimado, mas também queimando seriamente sua mão no processo. Em sinal de gratidão, o Senhor Comandante deu a Jon a posse de Garra Longa, a grande espada valeriana de sua casa, que tivera sua cabeça de urso no cabo trocada por uma cabeça de lobo branco, muito parecida com a de Fantasma. Contudo, os problemas de Jon logo voltaram quando ele descobriu, através de Sam, que seu irmão Robb havia reunido seus vassalos e marchado para o sul, para a guerra, com o objetivo de libertar o pai e trazê-lo de volta ao norte. Jon era agora um irmão negro juramentado, o que significava que não poderia ir a lugar nenhum, e sua partida de Castelo Negro sem licença seria tomada como deserção, punível com a morte, mas ele não se importava com isso. Robb era seu irmão, Eddard era seu pai e ele precisava partir dali para ajudá-los. Mas antes disso, Jon acabou indo ter com o Mestre Aemon e o velho lhe falou sobre como era difícil manter seus votos em momentos que nos testavam, o que fez Jon se dar conta de com quem falava. Aquele era Aemon Targaryen, um dos últimos membros vivos de sua casa, que fora testado em seus votos quando sua casa caiu, mas mantivera seu dever. Ainda assim, Jon decidiu que não faria como o velho e que, apesar de tudo, ainda iria partir. Na calada da noite, ele abandonou seus aposentos e partiu, apenas na companhia de Fantasma, mas não chegou a ir longe, pois seus amigos foram à sua procura e o trouxeram de volta antes do amanhecer, para que não se descobrisse sobre sua deserção. No dia seguinte, ele foi ter com o Senhor Comandante, que lhe comunicou que sabia sobre sua partida, mas que como ele havia voltado, não havia deserção, e que por isso Jon não seria executado. Mas Dior também advertiu Jon de que precisava de um homem ao seu serviço, que mantinha seus votos, mesmo em face da adversidade, e perguntou se ele era um homem da patrulha ou um menino brincando de guerra, forçando Jon a se comprometer a não mais tentar fugir. Com isso, Jon aceitou o lugar como escudeiro de Mormon na grande patrulha que ele vinha organizando, com o objetivo de tentar localizar Benjen Stark, descobrir o paradeiro dos selvagens e enfrentar o que mais quer que estivesse esperando por eles para além do limite do mundo civilizado. O primeiro dever dos patrulheiros na grande patrulha organizada pelo Senhor Comandante foi o de investigar a Floresta Assombrada, em busca dos paradeiros de Waymar Royce e Benjen Stark, bem como de sinais da passagem dos selvagens por ali. Mas antes de partirem, Jon levou Sam Tarly até Lord Mormon, para que este lhe ordenasse a buscar, na biblioteca do Castelo Negro, por mapas das regiões pelas quais iriam passar, para que tivessem uma melhor noção do terreno. Jon falou com o Senhor Comandante sobre sua mão queimada, a que ferira em seu ato de salvar a vida de Mormon, e depois se puseram a falar sobre Mestre Aemon, para que Dior lhe revelasse que o velho mestre certa vez poderia ter se tornado o rei, tendo tido a coroa oferecida discretamente a si, mas recusando-a de forma igualmente discreta.
O senhor comandante apontava para o fato de que, tal como Jon, Aemon também tivera um irmão como rei, e esperava que Jon, tal como Aemon, mantivesse seus votos mesmo em face das adversidades. A grande patrulha de Mormont partiu pelo portão de Castelo Negro e adentrou fundo a floresta, passando por diversas aldeias de selvagens, todas estranhamente vazias e quietas. Quando atingiram a fortaleza de Craster, um local de parada comum para as patrulhas, já que o selvagem era descrito como um amigo da patrulha, Dior e Jon descobriram o motivo do desaparecimento dos selvagens. Eles todos haviam partido para se juntar ao grande exército que Mance Rayder, o último dos reis para lá da muralha, vinha reunindo em meio às presas de gelo, com o óbvio objetivo de marchar em direção ao sul, até a muralha, e Craster e os seus apenas não haviam se juntado a eles porque o selvagem não admitia receber ordens de ninguém, e havia recusado a convocação. Aquelas eram más notícias. Mais tarde, Jon foi abordado por uma das filhas de Craster, a jovem Goiva, que fora encorajada por Sam a lhe falar. Por determinação do senhor comandante, os homens da patrulha não podiam falar com as filhas e esposas do selvagem, mas Sam havia quebrado essa regra e descobrira que Goiva estava grávida. Ela temia que o filho por nascer pudesse ser um menino, e foi por conta disso que Jon descobriu a terrível verdade que se escondia por detrás das paredes daquele lugar. Craster sacrificava os filhos homens, do mesmo modo como se casava com as filhas mulheres. Aquilo era absurdamente chocante e desumano, e acertou Jon em cheio, mas não havia nada que ele ou Sam pudessem fazer por Goiva, não sem raptá-la por assim dizer, algo que Mormont jamais admitiria e que despertaria a fúria de Craster. Por isso, Jon precisou recusar o pedido de Goiva e repreendeu Sam por tê-la encorajado, lhe dizendo que eles não podiam fazer nada. Depois que a patrulha partiu da fortaleza de Craster e atingiu o punho dos primeiros homens, uma posição fortificada que continha um forte anelar construído ainda nos dias antigos, Jon foi levado por fantasma até um pequeno monte adjacente, onde descobriu um velho corno de guerra e um punhado de pontas de flechas e lâminas de obsidiana, ou vidro de dragão, tudo envolto em um velho manto negro da patrulha e enterrado sob a neve. Jon imaginou o motivo pelo qual aquilo ali estava, mas não teve dúvidas quanto ao que fazer. Ele levou os artefatos e os distribuiu entre os irmãos, pois poderiam vir a ser úteis se o pior acontecesse. Quando o segundo grupo da expedição, os irmãos vindos da Torre Sombria, chegou ao punho, Jon foi chamado à presença do senhor comandante e travou contato pela primeira vez com o lendário Corin Meia-Mão, um dos maiores patrulheiros da Ordem. Corin reconheceu de imediato o potencial de Jon e requisitou a Mormont que o cedesse para acompanhá-lo em uma expedição em 3 grupos para bater o terreno adiante nas montanhas, em busca do exército selvagem. Nem é preciso dizer que Jon, sempre pronto para a ação, se sentiu feliz por acompanhar o Meia-Mão e seu pequeno grupo avançado. Quando atingiram o Passo dos Guinchos, encontraram ali um pequeno destacamento de batedores selvagens, e Jon foi um dos homens escolhidos para dar cabo deles de forma discreta. Após assassinar um dos selvagens, Jon partiu para cima do segundo, e foi apenas quando tinha sua lâmina pousada em seu pescoço que ele se deu conta de que não lutava com um homem, mas sim com uma garota. Isso fez-se decidir por poupá-la e levá-la como prisioneira ao invés disso. A moça, de nome Ygritte, era dura como uma casca de carvalho, aquilo que os selvagens chamavam de esposa de lança, uma mulher guerreira, e Jon não pôde deixar de reparar bem nela. A primeira coisa que lhe saltou aos olhos foram os seus cabelos, de um alaranjado incandescente, algo que os selvagens denominavam como o beijo de fogo, e consideravam como um sinal de sorte. Jon também a considerou interessante, embora bastante obstinada, e ao lhe revelar que ele era o filho bastardo de Winterfell, Ygritte lhe contou a história de Bael, o Bardo, um homem selvagem dos tempos antigos que teria engravidado clandestinamente uma filha de um senhor do norte, estabelecendo um laço de sangue entre os Stark e o povo livre, tudo para lhe dizer que eles eram na realidade o mesmo povo. O tempo passado junto de Ygritte fez com que os sentimentos por ela aflorassem em Jon, e quando Corin ordenou a ele que fizesse o que era necessário antes de deixá-los sozinhos, Jon não conseguiu se levar a executá-la, e ao invés disso deixou que ela escapasse. Mas antes que se fosse, Ygritte convidou Jon a se juntar ao seu povo, afirmando que Mance Rayder o aceitaria de bom grado, mas o rapaz se recusou, em nome de sua honra. Quando Jon repetiu a afirmação de Ygritte a Corin, este confirmou o que a garota dissera, e disse a Jon que o próprio Mance fora um vira-casacas, tendo sido anteriormente um patrulheiro e um amigo de Corin. Eles agora eram inimigos jurados, é claro, mas o sentimento de camaradagem existente em Meia-Mão jamais chegou a arrefecer totalmente. Naquela noite, durante o sono, Jon sonhou que via através dos olhos de seu lobo e enxergou um contingente de milhares de selvagens, com gigantes e mamutes reunidos em algum local.
Jon informou aos seus companheiros sobre seu sonho, e Corin e os outros imediatamente o reconheceram como um Orc, um indivíduo dotado da capacidade de se conectar mentalmente com um animal, vendo com seus olhos e assumindo o controle de seu corpo. Jon não imaginava que possuía tal dom, que quase não era comentado abaixo da muralha, mas ali no norte as coisas eram diferentes. Durante seu sonho, Fantasma havia sido atacado por uma águia, e mais tarde, o grupo de Jon encontrou esta mesma águia pairando nos céus, e um fantasma ferido por suas garras e bico. Diante desse ataque, Corin decidiu retornar ao punho dos primeiros homens. No entanto, o grupo foi perseguido, e Corin foi forçado a ordenar a um de seus homens, o chamado escudeiro Dalbert, que ficasse para trás, no topo de um monte, com um arco e muitas flechas, para segurar os inimigos tanto tempo quanto fosse possível, dando a eles a chance de escaparem. Outros 2 homens do grupo, Ebony e Cobra das Pedras, foram mandados adiante para atingirem o punho o mais rápido possível, restando apenas Jon e Corin para trás. Eles eventualmente foram pegos por um grupo de selvagens, mas antes disso, Corin ordenou a Jon que se unisse aos selvagens e fizesse tudo o que lhe fosse ordenado, como uma forma de descobrir suas intenções e informações úteis para a patrulha. Corin então simulou lutar contra Jon diante dos selvagens, chamando-o de vira-casaca, para que o povo livre confiasse nele, e em seu último ato de defesa dos reinos dos homens, Corin se deixou ser morto por Jon, para que o rapaz pudesse então ser incorporado aos homens sem lei. Diante disso, o líder do grupo de selvagens, o Senhor dos Ossos, que era mais conhecido na patrulha como Camisa de Chocalho, acaba aceitando levar Jon consigo para ser recebido por Mance, ainda que seu desejo inicial fosse o de executá-lo. Quando Jon foi levado à tenda de Mance, ele inicialmente se confunde, acreditando que 2 dos outros homens lá, Tormund Terror dos Gigantes e Styr de Ten, fossem Mance, pois possuíam em sua opinião um ar mais régio, antes de se dar conta de que o rei para lá da muralha era na verdade o homem de aspecto pacato, tocando seu alaúde em um canto. Mance ouve Jon e suas justificativas, e o jovem o convence de que sua deserção da patrulha fora motivada pelo maltratamento que recebera por toda a vida, por ser um bastardo. Jon não pode deixar de se sentir impressionado com Mance, e sentiu uma certa ligação com o homem, apesar de saber que ele era essencialmente um perjuro e um inimigo perigoso do reino. Durante a conversa, Jon entendeu o plano de Mance para invadir os reinos, e tomou notas mentais do que descobrira, para revelar tudo aos irmãos quando tivesse a chance de retornar à muralha ou ao punho dos primeiros homens. Quando Jon foi enviado com um grupo de selvagens em direção ao punho, ele foi atacado por uma águia e sofreu cortes em seu rosto. A águia vinha sendo controlada por Orell, o batedor que Jon havia matado, que por acaso era também um Orc, e que vivia agora dentro da mente da ave. Quando o grupo atingiu o punho, eles viram ali os restos da batalha em torno do Forte Anelar, na qual a patrulha fora cercada pelo exército dos mortos, o que queria dizer que ali haviam muitos irmãos caídos. Depois de retornarem a Mance para relatar o que haviam encontrado, Jon foi pressionado pelo Rei Selvagem para revelar o que sabia sobre a patrulha, mas relutava em trair seus votos e seus irmãos. No entanto, Jon se lembrou de que Corin o havia ordenado que fizesse o que quer que os selvagens demandassem, para manter sua fachada de vira-casaca, o que o levou, a contragosto, a passar as informações sobre a patrulha de Mormont aos selvagens, bem como a revelar quem havia ficado para trás para defender a muralha. Então, Jon foi colocado, junto a Ygritte, num grupo cuja missão era a de escalar a muralha e empreender ataques furtivos e surpresas ao sul, sob o comando de Styr e Jarl. Durante o caminho e a escalada, Jon e Ygritte acabaram se enamorando, e então se apaixonando, se tornando efetivamente um casal, apesar dos votos de castidade de Jon. Ele se sentia profundamente dividido quanto a isso. Por um lado, desejava conservar sua honra e respeitar seus votos, mas por outro, não era mais capaz de resistir a Ygritte. Ambos acabaram dividindo uma tenda e consumando sua relação, além de passarem algum tempo juntos dentro de uma caverna, o que fez com que Jon enfrentasse profundos conflitos pessoais. O grupo escalou a muralha em um ponto remoto próximo à Torre Sombria, e com a morte de Jarl, que caiu enquanto tentava empreender a escalada, Styr se tornou o líder inconteste do grupo. Jon e Ygritte também sobreviveram e eventualmente atingiram a dádiva. Jon se sentia dividido entre seu amor por Ygritte e seu senso de dever, mas eventualmente chegou à conclusão de que deveria escapar do grupo selvagem, retornando a Castelo Negro para avisá-lo sobre a presença do inimigo ao sul da muralha.
Quando chegaram à Coroa da Rainha, uma velha torre abandonada, circundada por uma pequena aldeia na dádiva, Jon e os selvagens encontraram um velho nortenho com um cavalo, e para provar sua mudança de lado definitiva, Styr ordenou a Jon que fosse ele a matar o velho, um súdito dos reinos, com sua própria lâmina. Jon hesitou, apesar da ordem de meia-mão de fazer tudo o que lhe fosse pedido, e Ygritte instou-o, tentando convencer Jon a mostrar ao Magnar que ele era, de fato, um homem livre, mas sem sucesso. Diante da hesitação de Jon, Ygritte mata o homem por conta própria, o que enfurece Styr. Mas antes que houvesse uma resposta do líder selvagem, o grupo é atacado por um lobo gigante, que se parecia estranhamente com Verão, o lobo do irmão legítimo de Jon, Bran, e o bastardo se aproveita da deixa para pular sobre o cavalo do velho e fugir dali, mas não sem antes receber uma flechada certeira na perna, que ele acreditava ter sido de Ygritte. Foi com muita dificuldade e dor que um Jon semiconsciente foi capaz de chegar à Vila Toupeira para alertar os aldeões sobre a iminente chegada dos selvagens, antes de ir a Castelo Negro para avisar os irmãos e, ele esperava, ser tratado de seu ferimento na perna. Quando Jon atingiu Castelo Negro, ele foi imediatamente levado a Mestre Aemon, que lavou e tratou de seu ferimento, removendo a flecha de sua perna. Ele então, depois que Jon recobrou sua consciência, lhe falou sobre a suposta morte de seus meios-irmãos Bran e Rickon, executados por ordem de Theon Greyjoy, que havia também saqueado e tomado o controle de Winterfell. Jon levou algum tempo para se recuperar e depois disso, ainda com a perna enfaixada e fraca, auxiliou Donal Noy, o mais próximo que o castelo ainda tinha de um comandante experiente, a preparar as defesas para a chegada dos selvagens. Durante a batalha subsequente, que foi longa e dura para os poucos irmãos negros ainda presentes ao castelo, todos os saqueadores selvagens vieram a ser mortos, e isso incluía, para a consternação de Jon, Ygritte, que ainda teve tempo de cair sobre seus braços e lhe perguntar se aquilo ali era um verdadeiro castelo antes de perecer, com uma flecha certeira que, ao menos, não era uma das de Jon, como ele fez questão de constatar. Mais tarde, foi a vez da enorme força principal selvagem, comandada por Mance em pessoa, atacar a partir do norte, e Jon foi escalado por Noy para comandar a luta no topo da muralha, enquanto o ferreiro em pessoa defendia o portão através da muralha. Aquilo era algo surpreendente considerando a juventude de Jon, mas ele veio a descobrir que apesar disso, todos os irmãos ainda sobreviventes nutriam um profundo respeito por suas decisões, e isso encorajou Jon na batalha. Com a morte de Noy e de seus companheiros no túnel, pelas mãos de Meg, o Poderoso, Jon assumiu o comando total da defesa do castelo, com o respaldo do velho mestre Aemon, e através de sua orientação e liderança, os irmãos foram quase milagrosamente capazes de segurar a pressão dos selvagens ali durante vários dias. Com isso, a batalha atingiu um ponto de impasse, com uma quantidade substancial de baixas do lado selvagem, que forçaram Mance a recuar e repensar sua tática. Eventualmente, dois personagens desagradáveis atingiram o castelo em meio ao caos. Sir Alliser Thorne, que retornava do sul para reassumir suas funções, e um homem de nome Janos Slynt, que aparentemente havia sido exilado para a patrulha por ordem do irmão anão da rainha, Tyrion. A dupla ordenou que Jon fosse capturado e confinado em uma cela de gelo, pelo crime de deserção e também pelo assassinato de Corin Meia-Mão, e desejava efetivamente executá-lo rapidamente, mas Mestre Aemon falou em seu favor e fez com que Janos recebesse Jon para ouvir sua própria defesa. Aemon lhe falara a respeito da honradez e da valentia de Jon durante o ataque à muralha, e com isso, Janos chegou à conclusão de que não poderia simplesmente enforcá-lo, dada sua grande popularidade junto aos irmãos, e por isso, uma solução alternativa foi encontrada. Jon seria enviado para parlamentar com Mance, conforme o homem desejava, mas sua missão real seria a de assassiná-lo sorrateiramente. Essa seria, de acordo com Janos, a única forma de Jon provar sua lealdade à patrulha, e era essencialmente uma missão suicida. Depois que Jon foi levado à presença de um desconfiado Mance, este lhe falou sobre o berrante do inverno, que ele teria em seu poder e que teria o suposto poder de pôr abaixo a muralha se fosse soprado, ameaçando usá-lo caso a patrulha não capitulasse. O Rei Selvagem revelou a Jon que apenas ordenara o ataque não por motivos de conquista, mas sim para que seu povo também pudesse se esconder por trás dela, para escapar do exército dos mortos. Mance então oferece o berrante a Jon, em troca da permissão para que todo o seu povo passe para o sul da muralha, mas deixa claro que nenhum deles se vergará diante das leis e ordens dos Lordes dos Reinos, afirmando que, se eles precisarem de leis, farão suas próprias, e naturalmente isso era um grande problema para Jon.
Antes que o jovem pudesse pensar no que o faria, no entanto, o acampamento selvagem foi fortemente atacado por uma força sulista, que os pegou de surpresa pelo flanco, derrotando-os sem grande dificuldade, capturando também a Mance. A força, Jon descobriria depois, era liderada por Stannis Baratheon, um dos homens que se autodeclararam como reis em Westeros, e que fora o único a responder aos desesperados apelos da patrulha. Ele era acompanhado por patrulheiros de Atalaia Leste, liderados por Cotter Pike em pessoa, e durante a luta, Jon decidiu que sua melhor maneira de contribuir seria defendendo a tenda de Mance, onde Dalla, a esposa de Mance, dava à luz. Mesmo não tendo cumprido sua missão de matar Mance, a popularidade de Jon na muralha aumentou mais ainda após a batalha, e através disso, ele foi eventualmente libertado do cativeiro. Ele foi levado à presença de Stannis, e os dois conferenciaram. Durante a conversa, Stannis lhe disse que tinha necessidade de um homem do norte para seus propósitos, e que por isso, caso ele o reconhecesse como legítimo rei de Westeros, Stannis o legitimaria como Jon Stark, o senhor de Winterfell. Era uma oferta muito tentadora. Stannis também falou em casá-lo a Val, a irmã de Dalla, para atrair os selvagens para seu reino e para angariar seu apoio. Jon se sentia profundamente tentado a aceitar a ideia, mas por outro lado, sentia uma enorme dose de vergonha e culpa por conta de seus irmãos assassinados, admitindo para si mesmo que ele sempre desejara, no fundo, essa posição e sempre tivera inveja de Robb por seu caráter legítimo. Pouco depois, Jon começou a sentir em seu âmago a fome de seu lobo, o que o fez se dar conta de que Fantasma encontrara o caminho de volta a Castelo Negro, e partiu imediatamente para encontrá-lo a norte da muralha, para sua imensa alegria. O rapaz passou um bom tempo ponderando a respeito de se devia ou não acatar o plano de Stannis, e isso levou a se dar conta de que aceitar Stannis como rei significaria, necessariamente, aceitar também a religião que ele desejava impor sobre os reinos, ou seja, permitir que Melisandre incendiasse a Árvore Coração e o Bosque Sagrado de Winterfell, uma perspectiva assustadora. Depois de algum tempo, uma notícia chocante atingiu os ouvidos de Jon. Sem seu conhecimento, Sam vinha manipulando as diferentes facções e os diferentes interesses dentro de Castelo Negro, colocando os dois mais óbvios candidatos ao posto de Senhor Comandante, com a morte de Mormont para lá da muralha, Sordenius Mallister e Cotter Pike, no limite entre si, e oferecendo um outro nome como alternativa para garantir a um que o outro não seria o escolhido, o do próprio Jon. Após Jon finalmente se decidir por recusar a proposta de Stannis, ele foi conduzido ao refeitório do Castelo Negro, onde descobriu, para seu completo assombro, que fora escolhido como o 99º Senhor Comandante da Patrulha da Noite, em uma votação esmagadora. Jon ainda não havia se recuperado do choque de sua eleição como Senhor Comandante, mas não demorou a se lançar ao trabalho, sabendo bem que o desafio de substituir Jeor Mormont em sua posição seria formidável, e conhecendo a grande ameaça que se aproximava da muralha. Como a torre do Senhor Comandante havia sido incendiada, ele se estabeleceu nos antigos aposentos de Donal Noye, que de qualquer maneira viera servindo como comandante do castelo nos últimos tempos, antes de morrer, e seu primeiro ato como Senhor Comandante foi o de instituir treinos obrigatórios com o arco para todos os irmãos, inclusive os intendentes, como Sam Tarly, que não tinham muita inclinação marcial. Jon fez isso para garantir que estariam tão preparados quanto possível na eventualidade de um novo ataque. Jon também se preocupava com a chegada de Melisandre, a sacerdotisa vermelha que viera à muralha com Stannis, e que vinha falando constantemente em usar sangue real para seus rituais de fogo e sangue. Temendo que ela decidisse usar o velho mestre Aemon, anteriormente membro de uma casa real, para seus feitiços, Jon traçou com o velho um plano para enviá-lo para longe, de volta à Vila Velha, onde Aemon fora treinado em sua juventude, para que ele passasse seus últimos anos próximo à cidadela, descansando sob o gentil sol da campina. Jon temia também que o filho de Mance pudesse ser usado por Melisandre para o mesmo fim, por ter tecnicamente sangue real, e por isso pensou em um ardil para enganar Melisandre, pois ele sabia que a mulher não permitiria que ele enviasse o bebê de Mance para longe de forma deliberada. Ele substituiu o bebê de Mance com o bebê de Goiva, o filho do selvagem Craster, e seria sob esse disfarce que ele enviaria o menino, nos braços de Goiva, para a Vila Velha também, para que ficasse a salvo dos fogos da sacerdotisa. Jon precisava endurecer o coração, claro, pois isso significaria separar Goiva de seu filho legítimo, e a selvagem não aceitaria isso de boa vontade, mas o jovem comandante decidiu que o bem maior se sobrepujaria à dor de uma só pessoa, e seguiu adiante com o plano.
Ele primeiro comunicou a Goiva sobre o que seria feito, fazendo a menina partir de seus aposentos desesperada, aos prantos, e depois convocou Sam à sua presença, pois ele também teria um papel a desempenhar. Primeiro, Jon comunicou a ele a ideia, explicando as lágrimas amargas de Goiva, e então disse a Sam que ele também iria à Vila Velha, pois Mestre Aemon jamais voltaria à muralha, e por isso, Jon precisaria de um substituto à sua altura, e queria que Sam forjasse sua corrente e se tornasse um mestre treinado, para servir em Castelo Negro no lugar do velho Aemon. Sam a princípio ficou horrorizado com a ideia e disse a Jon que não podia fazê-lo, pois seu pai, Lord Randall, havia lhe dito que jamais um Tarly usaria uma corrente ou serviria um senhor insignificante, quando Sam demonstrara o desejo de ingressar na cidadela, e o rapaz gordo disse, desesperado, que não podia desobedecer ao pai. Ao ouvir isso, Jon se enfureceu e disse a Sam de forma veemente que, agora que ele usava aquele manto negro, ele já não tinha mais pai, apenas irmãos, e que ele tinha o dever de honrar sua posição como irmão negro. Sam ainda tentou protestar, mas a paciência de Jon rapidamente se esgotou, e ele lhe disse que Sam maquinara, mentira e manipulara para torná-lo senhor comandante, então agora ele tinha a obrigação de obedecê-lo. Sam também se preocupava com a viagem de Mestre Aemon, argumentando que, aos 102 anos de idade, um deslocamento assim provavelmente iria matá-lo, e quando perguntou a Jon se o velho mestre sabia daquele plano, o senhor comandante lhe revelou que a ideia fora tanto sua quanto dele. Além de Sam, Goiva, do bebê de Mance sob disfarce e do velho Aemon, Jon mandou também o cantor Darion para o sul, com a esperança de que suas canções encorajassem mais homens a se tornarem irmãos negros, pois o efetivo da patrulha se reduzira drasticamente nos últimos tempos, e eles precisariam de todo o contingente humano de que pudessem dispor. Depois que essa questão havia sido resolvida, Jon precisou lidar com outra ainda mais espinhosa. O trato com o voluntarioso e tacanho Stannis, que afinal de contas, salvara a muralha com sua incursão contra Mance, mas exigiria também seu preço por essa ação. Os homens de Stannis que estavam estacionados em Castelo Negro naquele momento superavam em muito os irmãos negros em números, de modo que Jon sabia que precisaria proceder com cuidado quando lidasse com Stannis, já que, se sentisse desgostoso com qualquer coisa, o rei poderia impor sua vontade pela mera força dos números. Para começar, ele demandava uma base na muralha, pois viera até ali não somente para varrer os selvagens de campo, mas também para enfrentar o antigo inimigo, do qual o rei se encontrava ciente. Para esse fim, Jon lhe cedeu Forte Noite, o maior castelo da muralha, que vinha sendo reparado para se tornar minimamente habitável, e então serviria como a sede de Stannis no norte. Contudo, Stannis também desejava que os outros castelos vagos na muralha lhe fossem concedidos, para que ele os outorgasse a servidores fiéis, em outras palavras, lordes e cavaleiros sulistas, algo que Jon se encontrava muito mais relutante em fazer. Ao mesmo tempo, o jovem Lorde Comandante era constantemente espicaçado e desrespeitado de forma sutil pelos Homens da Rainha, um grupo de fanáticos seguidores do Senhor da Luz, além de cavaleiros arrogantes e cheios de si, que o julgavam pouco mais do que uma criança, ocupando uma posição à qual não tinha direito. Da sacerdotisa Melisandre, por outro lado, Jon recebeu apenas avisos, para manter fantasmas sempre próximo a si e para tomar cuidado com adagas na escuridão, seja lá o que isso quisesse dizer. As negociações com o rei continuaram, e Jon se negou a permitir que Stannis concedesse as terras da dádiva aos seus senhores vassalos, já que aquelas terras haviam sido concedidas em perpetuidade à patrulha, para seu sustento e suporte. Stannis disse que o que fora concedido poderia ser legalmente dado de novo, embora não pudesse ser legalmente tirado dos irmãos, mas deu a entender que, caso Jon continuasse a se recusar a atender seu desejo, o rei poderia agir de forma mais dura, simplesmente tomando e ocupando as terras mesmo assim, embora Jon duvidasse que Stannis chegasse a isso, devido ao seu senso ferrenho de justiça. Diante de tal pressão vinda do rei, Jon se lembrou de algumas das últimas palavras que Mestre Aemon lhe havia dito antes de partir para o sul. Mate o menino e deixe o homem nascer. Essas palavras passavam a fazer mais e mais sentido para Jon à medida que seu cargo apresentava cada vez mais desafios e pressões. Jon também se dedicou a ler passagens marcadas por Aemon no livro O Compêndio Jade, um antigo tratado sobre o Extremo Oriente, e suspeitava que isso tivesse algo a ver com a profecia do rei que fora prometido, que a sacerdotisa sempre alardeava. Em um determinado dia, enquanto se encontrava emitindo ordens para seus irmãos quanto ao que deveria ser feito com as fortalezas arruinadas da muralha, uma espécie de plano de contingência para impedir que Stannis as tomasse, Jon ordenou a Janos Slynt, seu velho desafeto, que cavalgasse com seus auxiliares até a fortaleza de Guarda Gris.
ele e seus homens deveriam restaurar o castelo, que se encontrava em um estado tão ruim que era pouco mais do que uma ruína, da melhor forma possível, e deveriam então guarnecê-lo, cuidando também daquela porção da muralha. Mas a resposta de Janos foi surpreendente. Ele se enfureceu com o comando de Jon e lhe gritou que não partiria para congelar e morrer, sugerindo ao invés disso que Jon enviasse um dos tolos que haviam votado em si para senhor comandante. Quando Jon perguntou, em um tom mais ameaçador, se Slynt estava mesmo se recusando a obedecer a sua ordem, Janos devolveu que ele deveria enfiar a ordem em seu rabo bastardo. Aquilo passara do limite, e Jon sabia que, se deixasse aquele insulto sem uma resposta contundente, o respeito de seus homens por si começaria a ser solapado, e por isso, ele ordenou que os irmãos carregassem Janos para fora do salão, até o pátio do castelo, e a princípio determinou que Slynt fosse enforcado. Mas ao se lembrar das lições de seu pai e dos costumes dos primeiros homens, de que o homem que dita a sentença de morte deve brandir ele mesmo o instrumento da execução, mudou de ideia e ordenou que um cepo lhe fosse trazido, pois Janos pagaria com sua insolência com a morte e seria o próprio Jon a tirar sua vida. Slynt, aos berros e protestos, foi arrastado para o pátio, ameaçando seus algozes com seus supostos poderosos amigos na corte e com o que supostamente aconteceria àqueles que o estavam violando quando a notícia chegasse à capital. Mas quando o cepo foi trazido e Janos foi posicionado sobre ele, sua atitude mudou completamente, do desafio à súplica, e o homem pediu pela clemência de Jon, afirmando que só tinha sido rebelde pois sentia muito medo do que poderia lhe acontecer em Guarda Gris. Aquilo não comoveu o senhor comandante, e a cabeça careca e gorda de Slynt saiu rolando pelo chão em questão de segundos, com a lâmina de garra longa tingida pelo sangue de sua vida. Stannis a tudo acompanhou a partir de uma plataforma próxima, e não pôde deixar de aprovar a atitude de Jon, tanto por desprezar Slynt como um arrivista traiçoeiro criado pelos seus inimigos Lannister, quanto por ver que, com aquela atitude, Jon já não era mais um mero rapaz, mas sim um homem que faria o que precisasse ser feito em nome da justiça. O mesmo, aliás, podia ser dito do próprio Stannis, e quando Jon pediu pela vida de Mance Rayder, argumentando que o homem lhe seria muito mais útil vivo do que morto, Stannis não lhe deu ouvidos, dizendo que iria queimar Rayder pelo seu perjúrio e por ter atacado seu reino, para que servisse de exemplo a todos os selvagens. No entanto, durante a cerimônia de queima de Mance na estaca, Jon ordenou que seus homens o alvejassem com flechas antes que seu corpo fosse engolido pelo fogo, para poupar Mance de seu sofrimento, pois além de tudo, Jon veio a admirá-lo, mesmo se tratando de um de seus mais perigosos inimigos. Jon acreditava que Mance estivesse morto agora, mas mais adiante, Melisandre lhe revelou que, na realidade, ela havia implantado um ardil naquela cerimônia, e que o homem que queimara fora na realidade Camisa de Chocalho. Já o homem que Jon pensava ser Camisa de Chocalho até então se revelou como sendo Mance, tendo assumido a forma do comandante selvagem através de uma sedução de luz criada por Melisandre. Stannis havia colocado Camisa de Chocalho a serviço de Jon pouco tempo antes, e o senhor comandante se sentia ultrajado por contar com tal assassino impiedoso em suas mãos, mas vendo agora que se tratava de Mance, suas reservas diminuíram. Mais tarde, Jon voltou a conferenciar com Stannis, outro tenso encontro, no qual sua graça lhe revelou o plano para atacar o Forte do Pavor com seu exército, começando por ali sua reconquista do norte. Jon o aconselhou a não fazer isso, pois a fortaleza Bolton se encontraria muito bem defendida e aprovisionada, pois Stannis já era esperado ali, e dispunha de muito poucos homens para um cerco, e ao invés disso, disse ao rei que tinha uma ideia melhor, mas ela teria um preço. Stannis teria que lhe ceder todos os selvagens que se encontravam sob seu poder, e em troca, Jon prometia lhe revelar onde poderia substituir 300 homens por 3.000. Stannis aceitou a barganha, a contragosto, e Jon lhe disse que deveria rumar até o alto das montanhas do norte, para encontrar e convocar os clãs da região para lutarem por ele. Esses homens eram, a bem da verdade, bastante rústicos e algo livres, respondendo normalmente apenas aos comandos do Senhor do Norte, mas Jon disse a Stannis que, se o rei os honrasse com sua visita, elogiasse seus filhos e filhas, provasse de sua hospitalidade, exaltasse sua valentia e combate e lhes pedisse que lutassem por ele, ele conseguiria seu apoio contra os odiados Bolton, e seus números seriam reforçados por guerreiros temíveis e duros, acostumados com a luta em condições de inverno. Stannis nunca fora um homem muito flexível, mas era capaz de enxergar a lógica no discurso de Jon, e se decidiu por seguir seu plano. Depois que o rei partiu, Jon precisou pensar a respeito do que faria com todos os selvagens que agora tinha em suas mãos.
Ele deixou que eles se estabelecessem em Vila Toupeira e deu a eles suprimentos das reservas do Castelo Negro, mas de forma grandemente racionada, pois se fosse demasiado generoso com eles, suas reservas de inverno se esgotariam depressa. Os selvagens estavam desgostosos com as regras e os parcos sustentos que a patrulha lhes dava, e respiravam rebelião, mas Jon foi firme em sua postura e designou irmãos para fazerem constantes patrulhas a norte e a sul da muralha, para garantir que os inimigos do norte fossem devidamente observados e que os selvagens no sul fossem devidamente controlados. Quando a notícia do casamento de Ramsay Bolton com a suposta Arya Stark, a meio-irmã de Jon, chegou a Castelo Negro, Melisandre disse a Jon que vira em suas chamas uma jovem cinzenta em um cavalo moribundo, se aproximando da muralha, e Jon presumiu que fosse Arya, que devia ter escapado antes de se casar e agora buscava por sua ajuda. Alguém precisava resgatá-la e trazê-la até o castelo, e como Camisa de Chocalho era na verdade Mance sob disfarce de um encantamento, Jon julgou que a missão lhe poderia ser conferida, e o selvagem partiu para resgatá-la. Mais tarde, ao norte da muralha, Jon e um grupo de irmãos que escoltavam novos recrutas que iam fazer seu juramento diante da árvore coração do bosque sagrado em meio à floresta assombrada, descobriram um grupo de selvagens, presumivelmente sobreviventes do exército disperso de Mance, já acampados ali, junto aos seus deuses, acompanhados de um temível gigante e de alguns corpos mortos. Aquilo podia ter terminado em sangue muito rapidamente, mas Jon ordenou a um dos irmãos, que fora outrora um selvagem, para falar com o grupo e com o gigante no idioma antigo e lhes explicar que eles só haviam ido até lá rezar, de modo que a crise foi revertida. Jon os convidou a voltarem até o sul da muralha com eles, e apesar da relutância, os selvagens sobreviventes e o gigante concordaram, e Jon levou os cadáveres consigo também, esperando que se levantassem novamente, embora devidamente presos, para que eles compreendessem melhor a natureza dos inimigos que se aproximavam. Os planos de Jon, como o de admitir selvagens na dádiva, o de enviar Val, a irmã de Dalla, para procurar por Tormund Terror dos Gigantes e trazê-lo com seus homens para a muralha, e o de guarnecer os castelos abandonados com selvagens e esposas de lança, desagradaram profundamente aos seus oficiais subordinados e a muitos dos irmãos, mas Jon era o comandante e sua palavra ali era a lei. Ele sabia que eram medidas temerárias e impopulares, pois um rio de sangue corria entre os selvagens e os irmãos negros, mas sabia também que eram medidas igualmente necessárias para a sobrevivência de todos na luta contra o inimigo comum da humanidade. Eles também objetavam ao apontamento de Cetim, um jovem recruta recém-chegado à muralha, como intendente e escudeiro pessoal de Jon, já que o rapaz havia sido anteriormente um prostituto em Vila Velha, algo tido como não natural, mas Jon nem quis ouvir falar nas suas objeções. Depois que a esposa e rainha de Stannis, Celais Florent, chegou ao Castelo Negro, ela começou sua tratativa com Jon de forma bem ruim, o confundindo com um mero irmão comum e pedindo que ele a levasse ao senhor comandante, apenas para descobrir logo depois que era Jon o comandante ali. O senhor comandante antipatizou de imediato com a pedante mulher e ficou chocado com o rosto de sua filha, a princesa Shireen, acometida pelo temido Scamagrys quanto ainda recém-nascida, mas foi cortês com ambas, inclusive lhes apresentando o gigante que viera de além da muralha consigo, Wun-Weg-Wun-Dar-Wun, mais conhecido como Wun-Wun, como um convidado da Patrulha da Noite. Depois que tratou com as duas, Jon se voltou então ao curioso e alto estrangeiro que as acompanhava, vestido com roupas púrpura e um alto chapéu em camadas. O homem se chamava Tishon Nestores e era um enviado especial do Banco de Ferro de Bravos, que viera ao norte para tratar com Stannis sobre assuntos financeiros. Jon o encaminhou ao paradeiro de Stannis e até mesmo providenciaria uma escolta para o homem, mas haveria um preço a pagar. Ele precisaria contrair um vultoso empréstimo com o Banco de Ferro para sustentar a patrulha e seus convidados durante os anos de inverno, comprando comida no sul se viesse a ser necessário. Jon não desejava mesmo fazer aquilo, sabendo que, se o inverno fosse longo, ao chegar a primavera, a patrulha estaria afundando até o pescoço na dívida, mas não havia outra solução possível e Jon preferia se endividar a morrer de fome. Depois de longas negociações regadas a vinho quente, o acordo foi assinado e Tishon seguiu seu caminho. Quando uma menina chega, cansada e esgotada a Castelo Negro, Jon pensou que a profecia da sacerdotisa havia se cumprido, mas havia uma diferença crucial ali. A menina em questão não era sua irmã, mas sim Alice Karstark, a filha do falecido Lord Rickard, que fugira de Carhold para escapar de seus tios, Ranulf e Cregan, que pretendiam usá-la como trampolim para assumir o poder da casa, casando-a à força com Cregan.
Ela pediu asilo a Jon, desesperada, pois não teria outra forma de escapar daquele ultraje, já que seu último irmão sobrevivente, Harrion, havia sido capturado no sul, deixando-a vulnerável, e Jon se compadeceu, permitindo que Alis fosse hospedada ali durante algum tempo, apesar de não haverem normalmente mulheres na muralha. Pouco depois, o próprio Cregan chegou, à frente de um pequeno grupo de homens, demandando que sua noiva lhe fosse devolvida, mas Jon, ao invés disso, aprisionou a todos os sobreviventes nas celas de gelo, pois Cregan havia chegado ali sem sua permissão ou consentimento, e não era um convidado. Jon também arranjou o casamento de Alis a Sigorn, filho do antigo magnate Then, para que ela escapasse ao tio, e ao saber do fato, Cregan amaldiçoou Jon como um traidor do norte, oferecendo a filha de um lorde nortenho a um selvagem sem lei e sem fé, mas Jon não se importou com seus insultos. O casamento ocorreu como planejado, oficiado por Melisandre, e a Casa Then foi estabelecida, por determinação de Jon, para ajudar a incorporar os selvagens ao norte. Quando Jon ficou sabendo que um grupo de selvagens estava sitiado em Durolar, mais a norte, ele ordenou que Cotter Pike partisse com seus navios para resgatá-los, outra medida que desagradou aos seus comandados. Ele então ficou sabendo através de Aerys que seu tio Arnulf havia se incorporado ao exército de Stannis, mas que na verdade pretendia traí-lo, pois havia feito um pacto secreto com os Bolton, e por isso ele ordenou que Clydas, que vinha desempenhando os deveres de mestre Aemon desde sua partida e até o retorno de Sam, enviasse um corvo até Bosque Profundo, o último local onde Jon tinha certeza de que Stannis estivera, para avisá-lo da traição. Aquela guerra não era sua, e a patrulha jurava nunca se envolver nas querelas dos reinos, mas Jon enviou a mensagem mesmo assim, pois para ele era muito claro qual dos lados era o correto naquela guerra. Quando Val retornou com Tormund e mais um monte de outros selvagens à muralha, Jon tratou com o velho Patife, impondo uma série de condições para permitir que eles passassem ao sul da muralha. Tormund esbravejou, xingou Jon e aprontou um verdadeiro espetáculo, mas acabou cedendo, pois sabia o que esperava por eles além da muralha e o que os aconteceria se ficassem ali. Jon ainda tentou convencer dois dos homens dos clãs do norte, Torgen Flint e Brandon Norrie, da necessidade daquele compromisso, mas eles se mostraram tão desgostosos quanto os comandados de Jon, e ele permaneceu sozinho em seu entendimento. No fim, Tormund liderou mais de 3.000 selvagens através do túnel sob a muralha, em direção ao sul. Quando recebeu notícias vindas de Cotter Pike, dando conta de que o grupo de resgate que ele liderava estava igualmente cercado pelos outros e estava em grande dificuldade, Jon sentiu o ímpeto de liderar ele mesmo uma missão de resgate, dessa vez por terra, para salvar Cotter e seus homens, além dos selvagens. No entanto, seu impulso foi detido pela chegada de uma outra carta, ainda mais preocupante. Ela vinha endereçada apenas a um bastardo, e ao abri-la, Jon descobriu que fora enviada por Ramsay Bolton, que o comunicava que tinha capturado Mance, esfolado as 6 esposas de lança que haviam ido com ele ao Winterfell para resgatar Arya, mas afirmando também que demandava sua devolução, o que sugeria a Jon que Arya, de algum modo, conseguira escapar mesmo assim. Ele também exigia a rainha de Stannis, a Bruxa Vermelha, sendo essa Melisandre, o bebê de Mance e alguém a quem ele se referia como Fedor. Jon sentiu na hora a necessidade de responder àquilo marchando até o Winterfell para confrontar Ramsay, mas não ordenaria aos seus irmãos que marchassem com ele, pois a patrulha não tomava parte nas guerras dos reinos. Ao invés disso, ele leu a carta em voz alta diante dos selvagens e dos seus irmãos, e pediu por voluntários para irem com ele à guerra, recebendo como resposta um gigantesco urro de aprovação. Jon tinha seu exército e iria confrontar os Bolton. Ele celebrou por um momento bebendo com Tormund, mas logo sua atenção foi atraída para um grito terrível e uma grande comoção no pátio do castelo. Jon se encaminhou às pressas para fora, para descobrir o que se passava, e foi então que se deparou com a horrível cena de Gungun rugindo em fúria enquanto despedaçava e esmagava Sir Patrick da Montanha do Rei, um dos homens da rainha, depois de ter sido estocado com uma espada. Aqueles tolos não faziam ideia do tamanho da força do gigante. Jon se adiantou para ordenar aos outros homens da rainha que depusessem suas armas e se afastassem, mas antes que pudesse articular as palavras, sentiu uma pontada de dor súbita e aguda quando o aço frio penetrou seu corpo. Ele fora apunhalado. Mas como? E por quê? Teriam os selvagens se sublevado e traído a patrulha? Mas quando se virou, Jon ficou atônito ao perceber que fora um de seus próprios irmãos a apunhalá-lo, e ele foi logo seguido por outro, e depois outro. Quando chegaram suas vezes, Bowen Marsh e Wick Whittlestick murmuraram, pela patrulha, enquanto apunhalavam Jon.
O senhor comandante, reunindo suas últimas forças, não sabia dizer se o que doía mais era a sensação física das punhaladas ou a incredulidade de estar sendo morto pelos seus próprios homens em um motim, tal como Lord Mormont fora. Depois de mais algumas punhaladas, o mundo de Jon rapidamente se tornou escuro, e o chão nevado do pátio correu ao seu encontro.